eu vou dizer uma coisa para vocês. Tudo que eu li de filosofia escrito no Brasil, praticamente tudo, escrito por professores universitários, é assim. Não há substância de experiência por baixo daquilo. Há apenas um intercâmbio, vamos dizer, de símbolos convencionais. Ou seja, realmente a troca de ideias, no sentido mais literal do termo. Eu tenho uma ideia aqui, boto a ideia, você tem uma outra, troca, mas não há referência disso ao mundo da realidade. E quando exprimido para mostrar a substância de realidade do qual ele está falando, o indivíduo fica absolutamente impotente, tá certo? Porque não fez aquele esforço imaginativo para reconstituir a experiência. A reconstituição da experiência originária é 90% do trabalho de compreensão de um livro de filosofia. Quando você lê um romance, um poema, uma peça de teatro, você não tem uma dificuldade de reconstruir a experiência, porque essa obra é justamente a reconstituição de uma experiência onde é originária, né? Paul Claudel definia uma peça de teatro como um sonho acordado dirigido. Quer dizer, você está ali revivendo o sonho. Então você não precisa fazer esforço nenhum para isso, porque já está mostrado ali, tá certo? Então, deste sonho que você revive ali, você pode tirar várias conclusões. Quer dizer, o significado intelectual, o alcance intelectual daquela experiência não está dado por si mesmo na peça ou no romance. Você vai precisar fazer um esforço para tirar. Ou seja, você vai transpor aquilo da linguagem do sonho, da imaginação, para a linguagem dos conceitos. E é exatamente o contrário que você vai fazer num livro de filosofia. Está compreendendo? Quer dizer, você pode assistir uma peça e ela tem um filme, e ela tem um impacto muito grande para você sem que você o compreenda intelectualmente. Isso é perfeitamente possível. Quer dizer, você leva aquele susto, aquele impacto, aquela emoção, mas você não é capaz de traduzir aquilo, vamos dizer, numa linguagem filosófica. Ou seja, você não é capaz de dizer em linguagem de conceitos o que aconteceu. Quer dizer, na transposição, vamos dizer, nesta tradução de uma linguagem a outra, aqui está todo o mecanismo da compreensão. Você trocar da linguagem poética para a linguagem filosófica e vice-versa, esse é todo o truque, tá certo? Nos dois casos, você tem de reconhecer a prioridade da experiência. Porque a experiência é que ela consiste dos dados, do material primário. As interpretações que você pode fazer podem sair erradas, mas os dados são os dados, não há o que discutir neles, né? Quando, ao assistir um filme, uma peça ou ler um romance, você não consegue extrair os conceitos filosóficos que ali estão embutidos, que às vezes são vários conceitos, inclusive contraditórios, né? Isso quer dizer, você não teve uma experiência intelectual clara, tá certo? Mas pelo menos a experiência primária você teve. Tá certo? É como a coisa que acontece na vida. Acontecem muitas coisas para você que você não entende. Tá certo? Por exemplo, você está andando na rua, chega um sujeito e te dá 3 porradas. Você não entende, você não sabe o que aconteceu. Você não tem explicação para aquilo, mas que você sentiu as porradas, sentiu. Não é isso? Agora, por exemplo, se você vê que o sujeito está bêbado, né, e que ele vem para cima de você e dá 3 porradas, bom, então essa experiência, de certo modo, ela é autoexplicativa. O sujeito bateu em mim porque está bêbado. Então, mas se vem uma pessoa que não está bêbado, um desconhecido, tá certo, e te enche de porrada, tá certo? Sem dúvida você sentiu a experiência, mas ela não tem, vamos dizer, um significado inteligível para você, tá certo? Agora, quando você lê um livro de filosofia, você tem ali uma explicação que é inteligível. Só que falta uma coisa, você não sabe a que ela se refere no mundo da realidade. Então ela é apenas uma articulação, vamos dizer, de juízos e conceitos possíveis, tá certo? Sem raiz no mundo dos fatos. E se é ser raiz no mundo dos fatos, você só pode dizer que aquilo é possível. Pode ser que seja assim, pode ser que não seja. Está entendendo? E quando você obtém uma certeza maior, é apenas uma certeza de ordem lógica. Ora, uma certeza de ordem lógica é, por assim dizer, uma certeza vazia.
Nós sabemos, por exemplo, né, se x igual a y e y igual a b, então x igual a b. Mas o que é o raio do x, o que é o raio do b? Nós não sabemos. Nós sabemos que isso será verdade, pouco importante o que seja x, y ou b. Ou seja, nós temos a certeza de uma articulação lógica. Essa articulação lógica nos revela o quê? Não uma realidade, mas uma possibilidade. A lógica inteira é a articulação da possibilidade. É isso. Então, no máximo você fica sabendo que se acontece isso, então acontece aquilo também. Porém, aconteceu isso? Nós não sabemos. Então, se torna um conhecimento que pode ser exato, mas ele é vazio, ele não tem substância, ele não se refere a nada. É possível você fazer uma carreira filosófica inteira assim. Se você jamais tem um contato com a realidade. Tem filosofias inteiras que não tem coisa nenhuma a ver com a realidade. Absolutamente nada. Tá certo? Então, mas quer dizer que se não existe na formação filosófica do indivíduo uma certa preparação da memória, da imaginação, da fantasia e da expressão verbal correspondente, você não vai ser capaz de sondar o mundo de experiência que está por baixo das investigações filosóficas e você não saberá o que elas significam realmente. Você só sabe o que elas significam convencionalmente. Porque acontece muitas vezes que o autor, o filósofo, ele não quer que você saiba de que experiência ele está falando. Ele pega a experiência, transpõe numa ideia, transpõe num esquema lógico, ele quer que você olhe somente isto. Ou seja, no fundo ele não quer que você entenda do que ele está falando. Quer dizer, nesse caso a ideia começa a funcionar, vamos dizer, como uma força hipnótica, que ela tem que ser apreciada em si mesma, sem referência à realidade. Então, nesse caso, o autor está exigindo que você se transponha, vamos dizer, a um outro mundo de discurso, que não é o mundo do discurso da experiência humana, e que você, por assim dizer, raciocine e perceba tudo desde aquele patamar puramente inventado que ele colocou para você. Isso não é honesto. Nunca é honesto. É por causa desse tipo de investigações que eu acabei chegando à conclusão de que praticamente toda a filosofia moderna é uma espécie de empulhação. Uma empulhação inteligente, empulhação às vezes notável, e que a meio caminho faz muitas descobertas interessantes, é claro, sobre a realidade, mas nunca referentes aos pontos centrais que o filósofo quer resolver. Não é isso? Essa é uma diferença entre... Se você pega a filosofia de Platão e Aristóteles, ela se conserva inteira na sua estrutura geral, embora tenha um monte de erros de detalhe. Nessa filosofia moderna é exatamente o contrário. A estrutura geral não vale nada, mas tem uma série de acertos de detalhe que são pelo menos notáveis. Tá certo? Isso é precisamente o que não acontece com a filosofia antiga. Isso não acontece com Platão e Aristóteles jamais. Eles não estão escondendo nada. Nada, 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 nada. Quer dizer, a realidade da experiência da qual eles partem, ela, por assim dizer, ela transparece a todo momento através dos diálogos de Platão, dos textos de Aristóteles, etc, etc. Quer dizer, você sabe do que eles estão falando. Então, claro que eles podem errar, mas uma coisa é você errar, outra coisa é você camuflar. Está compreendendo? Toda a filosofia dessa época de Descartes é muito marcada por camuflagem. Tá certo? Por ser, entre outros motivos, pelo seguinte, porque é a época de surgimento da chamada ciência moderna. A ciência moderna quer transpor todas as discussões para um terreno neutro onde tudo possa ser resolvido mediante observações e medições. Tá certo? E nós podemos perguntar por que eles queriam fazer isso, se todos os fundadores da ciência moderna eram também ocultistas, alquimistas, magos, gnósticos, etc, etc. Tá certo? Então, você vê que em grande parte o surgimento da ciência moderna é uma camuflagem. Né? As experiências reais, tá certo? Não correspondem, vamos dizer, não estão transpostas plenamente na linguagem final. Há uma seleção e uma seleção da seleção, e no fim sobra só
um terreno muito delimitado, tá certo? E eles não admitem que você saia, que você discuta as coisas fora desse terreno, tá certo? Então, quer dizer, não é possível escrever a história nem da ciência nem da filosofia moderna sem escrever ao mesmo tempo a história da camuflagem, a história da empulhação, etc, etc. Quer dizer, isso aí a gente não pode aceitar de jeito nenhum. Você tem que saber, peraí, do que você está falando realmente, qual é a experiência real da qual você tira isto, tá certo? Não que o sujeito precisa a todo momento estar contando a sua biografia, não é isto, tá certo? Mas a coisa tem que ser exposta de modo que a experiência subentendida ou seja narrada ou seja facilmente imaginada. Mas quando o indivíduo se refere, por exemplo, a experiências que são comuns a toda a humanidade, tá certo? Então ele não precisa ficar narrando aquilo, não precisa se referir concretamente aos fatos, porque você, ao ler o nome do conceito, você já sabe do que está falando. Então, por exemplo, quando Aristóteles define, vamos dizer, os animais como seres vivos que têm um movimento próprio, ele está falando de uma experiência que todos nós sabemos que as árvores não se deslocam, mas que os gatos, por exemplo, eles andam, sem que você tenha que tirá-los do lugar. Então Aristóteles não precisa dizer, olha, eu tinha um gato que era assim, 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 não precisa se referir ao elemento biográfico, porque ele é facilmente reconstituível. Mas, por exemplo, quando Newton fala da eternidade do movimento, quando nós sabemos que, veja, eternidade e movimento são termos contraditórios. Uma coisa que é eterna não tem movimento nela, ela transcende o movimento. Ele usa uma expressão contraditória, movimento eterno. Será que Newton é burro? Não. Então ele quis dizer alguma outra coisa. Que coisa? Você só vai encontrar explicação para isso nas teorias teológicas de Newton. Tá certo? E no entanto ele usa aquilo no livro Princípios Matemáticos da Ciência da Filosofia Natural. Ele usa isso como se fosse apenas um artifício descritivo. Quer dizer, um conceito que em si não tem importância, mas que é usado para facilitar as medições. É assim que ele apresenta. E todo mundo que estuda física usa exatamente assim. E diz, mas o restante da física de Newton vamos dizer, não é afetado por isso. Eu digo, sim, o restante não é afetado, e foi feito para não ser afetado. Quer dizer, tem ali um truque na porta de entrada, que se você aceita o truque, daí para diante o resto decorre tudo logicamente. Só que é o seguinte, você não sabe do que Newton está falando. E, na verdade, a ideia do movimento eterno não é apenas um recurso convencional que ele usou para facilitar medições. Não é. Reflete toda uma especulação teológica que ele faz. Só que nós temos que cavar por trás do conceito para saber do que ele está falando. Quando acontecem essas coisas, geralmente há de alguma contradição lógica que chama a atenção do leitor atento, mas o leitor atento é muito pouco, são muito poucos. Então a maioria lê esse negócio, movimento eterno, e passa adiante, passa batido ali, né? Só uns 2 ou 3 é que pensa, peraí, a expressão é autocontraditória, aí tem algum problema. Mas, quer dizer, o que é eterno transcende tempo. O que transcende tempo não pode ser medido temporalmente. E o movimento que não tem referência temporal não pode ser um movimento. Tem alguma coisa errada aí. Tá certo? Então, não se trata de contestar Newton. Newton está errado. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando aqui. Ele está criando um edifício que pode ser aceito nos termos da ciência moderna, que ele está ajudando a conceber, mas que esconde um outro edifício muito maior, que você acaba engolindo na hora que você aceita aquele. Está compreendendo?
Quando você vê ao longo do desenvolvimento da ciência moderna o grande número de cientistas que estiveram envolvidos em negócios ocultistas, gnósticos, etc., né? Culminando desses famosos gnósticos de Princeton, que fala o livro do Raimundo Royer, né? Ou no caso de Charles Darwin, que elabora toda uma doutrina científica em cima de uma doutrina esotérica do avô dele. E você começa a escavar, você descobre que existe, né, universos inteiros de ocultismo por baixo disso. Então, bom, é uma precaução elementar você saber que o universo definido, recortado pela ciência moderna, não existe. Ele é apenas um universo de discurso, elaborado em cima de uma experiência real que ele encobre. É isso. Então, isso aqui é para dar. Eu estou só dando um exemplo, tá certo, de como, vamos dizer, a formação imaginativa é importante para você entender isso. Assim como, por exemplo, para você ver, toda investigação desse tipo é uma investigação de tipo histórico, porque você está perguntando o que se passou efetivamente. Quer dizer, qual é a origem, qual é o fundamento existencial das doutrinas que nós estamos discutindo. Tá certo? Na maior parte dos casos você não tem os dados à mão. Você pode até descobri-los depois, mas se você não faz imaginativamente a especulação e a hipótese, você não vai descobrir nada no fim das contas. Quer dizer, você tem que transformar, vamos dizer, o filósofo que está te apresentando uma doutrina esquisita. Note bem, quando eu digo esquisita, não quer dizer uma coisa que seja inusitada para o senso comum. A coisa pode ser inusitada para o senso comum, isso é inteiramente correta e translúcida em si mesmo. Estou dizendo uma coisa que é incongruente com ela mesma, como, por exemplo, a dúvida integral. A expressão dúvida integral, ela é autocontraditória. Então ela não pode. Se você aceita isso na primeira, como a maior parte das pessoas aceita, como se fosse uma coisa óbvia, tá certo? Você entrou dentro de um teatrinho mental onde tudo funcionará como o autor quer que funcione. E você terá que, por assim dizer, obedecê-lo. Você vai ter que jogar de acordo com as regras dele. Tá certo? E aí não se trata propriamente de filosofia. Aí é uma espécie de adestramento animal. Você está como um domador que está querendo adestrar os seus pensamentos para que você pense exatamente daquele jeito. Tá certo? Não que todo filósofo não queira que você pense daquele jeito, mas sim, mas alguns querem que você pense daquele jeito porque aquilo vem da realidade. E outros querem porque eles querem apenas que você seja igual a eles. Tá certo? Frequentemente, para justificar suas próprias deficiências. Você não se pode negar que Descartes foi um sujeito verdadeiramente obcecado pela figura do demônio o tempo todo. E ele quer que você fique assim também. Agora, por que ele quer isso? Com que direito? Quais são os títulos que ele apresenta para isso? O filósofo tem direito de argumentar em nome da realidade. Ele não é superior à realidade, ele é apenas mais um sujeito que, dentro de um esforço humano milenar para dar alguma inteligibilidade à realidade, está lá acrescentando o seu pedacinho. É só isso que ele está fazendo. Ele não pode criar um outro mundo, né, no qual ele vai botar você ali dentro. E é isso que esses camaradas fazem, é isso que Descartes faz, é isso que Kant faz. Né? Dizendo, o mundo não é como você o viu, não é como toda a humanidade viu, o mundo é do jeito que eu estou dizendo. Então, do jeito que começa essa conversa, você está com treta, tá entendendo? A primeira coisa, a primeira providência que um filósofo tem que fazer, ele tem que validar a experiência comum e geral. Ele tem que validar, ele não pode superá-la. Ele pode torná-la mais inteligível. Mas ele pode superá-la intelectualmente, no sentido de que a experiência é opaca e ele vai torná-la translúcida. Nesse sentido, sim, mas não ele não pode superar a substância da experiência. Ele não pode dizer a humanidade inteira viu errado e só eu que vi certo. Não é isso? Mesmo porque um filósofo não pode esclarecer todas as questões que surgem da experiência. Ele vai esclarecer uma ou duas. Então isso quer dizer, todas as explicações que ele dê sobre este ponto, aquele ponto, se fundamenta numa infinidade de conhecimentos de senso comum que ele vai continuar aceitando durante a sua discussão. Tá certo?
E quando pretende ir além disso, naturalmente faz besteira. Não é como o Sir Arthur Eddington, que dizia assim: o que vocês estão vendo aqui parece uma mesa, mas isso é uma ilusão, porque na verdade isso aqui é um aglomerado de átomos. Não? Ninguém levantou e disse: professor, que coisa engraçada, porque isso que encarado numa certa escala parece um aglomerado de átomos, numa outra escala parece exatamente uma mesa, né? Que engraçado. É uma coisa tão simples de dizer, tá certo? O raciocínio dele se baseava simplesmente numa mudança de escala, quer dizer, passando da escala macroscópica, onde nós usamos a mesa para escrever, para comer, etc, etc, né? Passando por uma escala microscópica, parece um aglomerado de átomos. Se você examinar mais ainda, pode ser assim, partículas subatômicas, e assim por diante, né? Quer dizer, por que uma simples mudança de escala seria uma passagem do aparente para o verdadeiro? A diferença entre aparência e realidade não é a mesma diferença do grande e do pequeno. Quer dizer, aí evidentemente uma confusão primária. Quer dizer, só porque você pôde observar isso numa escala microscópica, você sabe mais do que nós? Não é isso? Quer dizer, se eu mostrar para você só a visão microscópica de um objeto, e você só puder examiná-lo em escala atômica ou subatômica, você jamais vai nos dizer o que é esse objeto. Você não vai ser capaz de distinguir uma mesa de um elefante. Porque essa distinção só aparece na escala macroscópica, que é da nossa experiência usual. Tá certo? Então, essas pessoas que desejam substituir a experiência, em vez de elucidar a experiência, desejam substituí-la, ou às vezes até impugná-la, como fazia Sir Arthur Eddington, ou como faz Spinoza, por exemplo, né, que impugna a experiência sensível. Tá certo? Esses camaradas estão sempre com treta. E se tem a treta, você precisa descobrir do que se trata. Qual é o jogo que ele está jogando, afinal de contas? O que ele quer de nós? Né? Então, o meio de fazer isso é transformá-lo num personagem de teatro e analisá-lo, tá certo? Analisar a sua conduta de modo a você reconstituir o enredo a partir da conduta de um só personagem. Não é isso? Por exemplo, se você pegar a peça Otelo e você apagar todas as falas de Desdémona, ainda assim é possível, a partir da fala do Otelo, você descobrir, né, que ele tem uma mulher, que ele está desconfiado que a mulher está traindo, etc, etc. Está entendendo? Então você tem que fazer a mesma coisa com esses personagens, só que para isso você precisa de um treino narrativo. Você precisa conhecer centenas ou milhares de esquemas narrativos possíveis para você saber em que direção você tem que procurar. E é por isso que eu digo justamente que essa formação literária é básica. Não no sentido de você se dedicar a estudos literários como se faz numa faculdade de letras. Que hoje o que a faculdade de letras faz é tornar você incapaz de ler uma história. Tá certo? Porque nós só lemos essas histórias, de Dom Quixote, do Crime e Castigo, etc, etc, porque elas se referem a personagens que poderiam existir realmente, nos quais de algum modo nós nos reconhecemos. Agora, se você acredita que a narrativa não tem nada a ver com realidade, que não há pessoas, que ali há somente palavras, etc, etc, bom, então o seu foco de atenção se transferiu desde a imaginação concreta do escritor para o estudo dos seus meios de expressão considerados isoladamente. Os quais meios de expressão evidentemente existem. Só que se você não tiver o que expressar, não vai ser possível. E todo esse negócio de desconstrucionismo, estruturalismo, etc., o que fez foi isso. Pega o estudante de letras e desvia, né, a atenção dele da substância humana, da literatura, exclusivamente para o estudo exclusivo, tá certo? Dos meios expressivos, a língua, a gramática, etc, etc. Então, quer dizer, isso é claro que é um sinal de burrice. O fato do sujeito aceitar essa proposta, né, já é uma burrice. Só que, tanto no caso do estudante de letras quanto no do estudante de filosofia, acontece uma coisa trágica.
Quando você começa a estudar na universidade, você passa da linguagem do senso comum, da linguagem cotidiana, para aquela linguagem conceptual elaborada, você acha que você deu um salto qualitativo enorme. E este salto é dado, né, rompendo com a linguagem da experiência comum e passando a falar só naquela outra linguagem impostada dos estudos acadêmicos. Bom, isto seria um progresso, né? Assim como é um progresso, por exemplo, você que já sabe andar, porque você aprendeu a andar, você aprendeu a andar também de bicicleta. É um upgrade, sem dúvida, porque a bicicleta é mais rápida do que eu. Mas, se no instante que você aprende a andar de bicicleta, você desaprende a andar com os seus dois pés, não houve progresso algum. Houve a conquista de uma deficiência. Então, acontece que a maior parte dos estudos acadêmicos, principalmente no Brasil, consiste nisso. Eles separam o indivíduo do mundo da experiência e o insere num outro universo de discurso, tá certo? Que lhe parece mais elegante, mais sério, e desde o qual ele pode olhar até com desprezo para o mundo da experiência. Só que tudo que ele fez foi progredir no emburrecimento. Você se torna um verdadeiro imbecil, incapaz de entender qualquer processo da realidade e só capaz de jogar com aquele discurso naquele nível impostado. Como você vai conviver só com pessoas que falam no mesmo discurso, tá certo? Não é que vocês tenham a impressão de que sabem do que estão falando, porque o do que jamais entra em questão. Só entra a troca de um discurso por outro discurso, por outro discurso, por outro discurso, por outro discurso. Ninguém já jamais testado na realidade. Não pode ser testado na realidade porque, vamos dizer, o abandono da realidade, voltar as costas à realidade, é a condição para penetrar neste outro universo de discurso. Tá certo? Eu conheci um professor na PUC, ele dizia assim: eu não desço do meu universo semântico. E eu, cara, pensava, eu aqui não vou subir aí, eu não sou idiota, eu subo aí, pô, não sei como descer para a realidade de novo. Né? Então, esses camaradas são todos assim. Se você lê, né, esses camaradas da USP são característicos, tem uma espécie de uma impostação que só vale lá dentro da USP. Você lê o Janotti, você lê a Marlena Chauí e tal, é todo nesse. É um universo de discurso próprio que só vale para eles. Então, qualquer tentativa mínima de você reportar aquilo à realidade estoura com tudo, então não pode. Então o apelo à realidade, né, é considerado um golpe baixo. E vocês entendem por que, por exemplo, no meu programa Troll Speak eu xingo essas pessoas. Porque não é possível discutir com elas no plano em que elas estão se colocaram. E vamos dizer, se você aceita, vamos dizer, esse jogo por um minuto que seja, né, você caiu numa armadilha. Então tem que mostrar assim, então não leva a sério nada disso, não respeito essa porcaria, tá entendendo? Isso que eles estão fazendo é uma coisa que não se faz, tá certo? Então, e a única maneira de mostrar a eles que você realmente não os leva a sério é você xingando, é você mostrando o seu total desrespeito. Se você respeitar um pouquinho, eles se prevalecem disso, tá certo? E já vai querer que você entre no universo deles, tá falando, não, eu não vou entrar aí. Muito bem. Agora, narrativa histórica você também não vai entender se você não for capaz de articular as ações e as falas dos personagens dramaticamente. E isso se refere mesmo à história das ideias e mesmo à história da filosofia. Não é isso? Por exemplo, quando você vai estudar as obras de um filósofo, Benedetto Croce dizia, você não entende uma filosofia se você não sabe contra quem ela se levantou polemicamente. É todo mundo que está dizendo alguma coisa, está dizendo contra alguém que disse alguma outra coisa. Esse alguém pode ser ou um filósofo, ou uma crença geral, uma doutrina consolidada, um dogma religioso, uma teoria científica, qualquer coisa, vai sempre estar discutindo com alguém. Juliano Marias dizia, a fórmula da tese filosófica não é assim, A igual a B. É A não é B e sim C. Porque você tem uma coisa que você nega para ter outra que você afirma.
Tá certo? Então, de cara, toda a história da filosofia tem um teor dramático. Há uma oposição sempre em jogo, tá certo? Segundo, esta oposição não pode ser vista só como oposição entre ideias, porque, como vês, existe experiência por trás das ideias e existe, portanto, uma diferente formalização e interpretação da experiência por parte dos filósofos. Muitas vezes, quando você consegue rastrear as experiências que estão por trás das diferentes doutrinas, você vê que elas não são tão diferentes assim. É daí que você vai entender do que estão falando, né? Então, no entendimento de uma filosofia, o que se passa é exatamente como no exemplo que eu dei de você reconstituir a situação a partir das falas de um personagem. Se você não tem o texto dos outros personagens, você vai ter que recompô-los imaginariamente, de uma maneira mais verossímil e razoável que lhe pareça. Tá certo? Muitas vezes, por exemplo, você tem... Aqui em história antiga, da filosofia antiga, se faz muito isso, quer dizer, você reconstituir textos inexistentes de um filósofo a partir do que outros disseram a respeito. Por exemplo, você não tem os textos originários, mas você tem um texto que contesta aquele. Então você tenta reconstituir, né? Esse negócio de pré-socrático, em grande parte foi reconstituído assim, né? A chamada doxografia. Quer dizer, o que é doxografia? Dox é opinião, quer dizer, coleção de opiniões. Tá certo? Você vai tirando as opiniões de várias fontes, que não são as fontes originais dos próprios autores, mas o que terceiros disseram a respeito, seja para concordar, seja para discordar, seja para comentar de algum modo. Tá certo? E assim você às vezes consegue reconstituir quase que a filosofia inteira de um sujeito, tá certo? A partir do que outros disseram, né? Isso aí já mostra a importância do elemento dramático. Existe sempre um conflito. Tá certo? E esse conflito tem que ser reconstituído na sua inteireza, não como conflito de ideias, mas como conflito de pessoas reais. Pessoas, vamos dizer, cujas experiências, as suas respectivas doutrinas, só expressam parcialmente. Tá certo? De tal modo que a partir da doutrina você tem que reconstituir a situação inteira. Para isso é que é preciso o treino literário. Mas treino literário, como eu disse, não tal como se ensina a literatura nas escolas hoje, tá certo? Mas simplesmente consiste em ler todo esse material como Aristóteles lia. Ou seja, as obras de ficção não expressam uma realidade histórica, mas expressam uma realidade possível. Aqueles são tipos de personagens possíveis, tipos de situações possíveis. Não é isso? Essas situações humanas, vamos dizer, elas são em número limitado. Existe um certo conjunto de esquemas. Tá certo? A hora que você conhece a maior parte dos esquemas, fica mais fácil você especular o que se passou em tal ou qual situação. Né? Os seres humanos não são tão diferentes assim. Você vê que, pelo menos através da Bíblia e através da mitologia grega e do teatro grego, esta base imaginativa comum foi compartilhada por todos os filósofos ao longo dos tempos, até mais ou menos o século XIX. Quando chega no século XX, isso vai desaparecendo. É isso. Então, sem esta base, é impossível você compreender a filosofia historicamente. Então você só vai poder compreender aquilo como disputa abstrata entre ideias que não tem nada a ver com a realidade. Tá certo? Então, preste atenção. É por isso que eu digo, sem você ler muita literatura, você lê os livros de filosofia, é besteira. Não perca o seu tempo. Mesmo porque tem um outro motivo. Quer dizer, a linguagem filosófica não é uma linguagem autônoma. Tá certo? Ela é uma linguagem que é elaborada a partir de uma linguagem pré-existente. A linguagem literária existe praticamente desde que o mundo é mundo. Quer dizer, o primeiro índio que decidiu, né, contar uma história para as pessoas em volta da fogueira já inventou a linguagem literária ali, entendeu? Então, a linguagem literária é, por assim dizer, natural na humanidade, né? Então, a expressão poética é a primeira que surge em todas as civilizações. Então, você já tem esse patrimônio de uma linguagem coletiva, né,
que está pronta. A linguagem filosófica é uma linguagem técnica elaborada em cima disto, e que tem constantes referências a esta linguagem, tanto a linguagem do cotidiano quanto a linguagem literária. E se você não capta as alusões, você não sabe do que o sujeito está falando. Isto mesmo a linguagem mais técnica. Mesmo, por exemplo, você pegar um sujeito como Edmundo Husserl, ou como os escolásticos, que escrevem sempre linguagem técnica, toda esta linguagem técnica foi elaborada a partir do patrimônio literário já existente. Nada é elaborado em filosofia a partir, vamos dizer, da experiência bruta, mas sim da experiência culturalmente consolidada. Quando Aristóteles diz que a dialética, quer dizer, que é a arte filosófica por excelência, ela parte de uma confrontação entre as doutrinas dos sábios, entre as opiniões dos sábios. Note bem, não é qualquer opinião, não é a opinião do seu Zé Mané da esquina. Ele está supondo que já existe um patrimônio, tá certo, de opiniões culturalmente relevantes. Está entendendo? Se você não conhece esse patrimônio de opiniões culturalmente relevantes, você não sabe de onde está partindo a discussão filosófica. Está compreendendo? Existe aí um terceiro motivo. A memória e a imaginação, elas funcionam dando forma para as coisas. Quer dizer, você capta o material dos sentidos e você agrupa e cria uma forma repetível. Essa forma pode ser repetida como tal, pode ser elaborada, misturada com outras, etc, etc. Você só reconhece a forma do que está passando por analogia, do que está se passando, por analogia com as formas já consolidadas na sua memória. Uma situação que seja totalmente nova e que não tenha nada a ver com as formas consolidadas na sua memória, você não entende absolutamente. Quando eu digo analogia, quer dizer que a situação não repete perfeitamente o que você já conhece, mas tem uma analogia. Analogia é uma mistura de semelhança e diferenças. Então, é no jogo da semelhança e diferença que você percebe no que a situação nova repete as anteriores e no que ela tem algo de próprio e diferente. Que ela, por sua vez, então vai constituir uma nova forma que será base para novas comparações e assim por diante. Tá certo? Isso significa que numa comunidade humana grande, uma sociedade, você pode dar por pressuposto que aquilo que não esteja no imaginário, quer dizer, que não esteja consolidado no teatro, na literatura, nos espetáculos, no cinema, então, não será reconhecido. Quer dizer que as situações do mundo real, elas são interpretadas à luz do que você viu no cinema, no teatro, etc, etc. Então, essas formas imaginárias são os modelos pelos quais você entende as coisas. Então isso quer dizer que se algo que se passou é muito diferente dos modelos consolidados, tá certo? Não tem inteligibilidade e muito menos credibilidade para as pessoas. É por isso que quando o sujeito faz um filme e ele coloca lá, isso aqui é tudo uma história de qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência, isso é uma empulhação. Porque sempre que você conta uma história, você está dizendo, é assim que as coisas podem se passar. Mas se você mostra, você está mostrando apenas uma possibilidade, mas se você mostra sempre as mesmas possibilidades, o que escapa desse mundo de possibilidades não é compreensível e não tem credibilidade. Está compreendendo? Então, isso quer dizer que a responsabilidade do ficcionista é enorme. O ficcionista que inventa uma história, ele está moldando a cabeça do seu espectador muito mais do que o jornalista que dá uma notícia. Porque a notícia você só vai tomar conhecimento através do seu resumo, tá certo, escrito, ou de um filminho documentário de 2 minutos que vai passar na televisão. Mas os modelos que foram acumulados no cinema, tá certo, são horas e horas e horas e horas e horas, e aquilo se repete, você pode ver várias vezes, e o filme repete o outro, que repete o outro, que repete o outro, que repete o outro. Então essa é a mesma coisa. As pessoas acreditam mais nos filmes de Hollywood do que no noticiário. E isso é natural que seja assim. Está compreendendo? O que importa é você conhecer a multiplicidade das situações humanas. E você tê-las na sua mente como um dicionário. Porque depois você coloca
os filósofos realmente como personagens de um drama, e você vai se identificar com eles no sentido em que se identifica com o personagem de um drama. Quer dizer, é uma identificação puramente imaginária que não te compromete moralmente. Quer dizer, isso é muito importante. Quando você lê um filósofo, aliás, quando você lê qualquer opinião, na verdade, você tem que se colocar num ponto de vista onde aquela opinião, aquela ideia lhe pareça verossímil. Quer dizer, em que posição, em que situação humana eu precisaria estar para que eu visse as coisas do jeito que esse camarada está vendo. Ou seja, você vai reconstituir mentalmente experiências que tornam aquilo verossímil. Está compreendendo? Quer dizer, num primeiro momento você não vai julgar se o camarada está certo ou não. Você vai absorver aquele ponto de vista como sendo uma possibilidade humana, tal como você faz com os personagens de ficção. Então tem que ter aquela suspension of disbelief, a suspensão da descrença, de que falava o Samuel Coleridge, né? Então você vai ter com os filósofos a mesma suspensão de descrença, quer dizer, você vai absorver a narrativa deles como se fosse uma coisa verídica derivada de uma experiência real. Só depois é que você vai complementar essa experiência, tá certo? E muitas vezes você vai encontrar, vamos dizer, como eu encontrei em Descartes, tem uma porta fechada entre a ideia e a experiência. Você não consegue passar para a experiência, porque ali você está tendo ou um erro efetivo, quer dizer, o camarada viu uma coisa, mas disse outra, ou então uma camuflagem. Tá certo? Mas num primeiro momento você tem que absorver o filósofo como se ele fosse. Por exemplo, nos romances modernos tem muitas discussões filosóficas. Dostoiévski, Thomas Mann, Jacob Wasserman, né, Roberto Musil, tem personagens que discorrem páginas e páginas e páginas, mostrando ali a sua concepção da realidade. Você tem que transformar o filósofo num personagem desse, sem medo de você se deixar influenciar. Porque você vai se deixar influenciar como você se deixa influenciar por um personagem de teatro. Você vai ser aquele sujeito, você vai pensar como ele, sentir como ele durante algum tempo. Né? Depois acaba a peça e você volta para casa e volta a ser você mesmo. Tá certo? Mas este grau de coparticipação e de simpatia você não pode negar a nenhum autor que você está lendo. É preciso que você torne verossímil o que ele está dizendo. E tornar verossímil é tentar ver a experiência tal como ele a está vendo, até o limite em que a ideia dele permita isso. E justamente às vezes ela não permite. Então você vê que ali tem uma ruptura entre a ideia e a realidade. Então você tem um acobertamento da experiência, tem uma camuflagem, ou tem um simples erro. Mas você deve se deixar influenciar por todos os autores que você lê, mas influenciar como se você estivesse no teatro. Quando você está no teatro, você está acompanhando ali as emoções, as palavras dos personagens, né? Sem você se preocupar se aquilo é mentiroso ou verídico, se é bom ou se é mau. É um sonho. Você está vivendo um sonho. Sonho acordado dirigido. Tá certo? Claro que você vai ser influenciado por aquilo, mas não totalmente. Então não tenha medo de ser influenciado, porque depois aquela não vai ser a última peça que você vai ver, depois você vai ver outra, vai ter outras influências, você vai se abrir a outra e, para te dizer, uma mão lava a outra. Quer dizer, você não pode ler as coisas com olhos críticos num primeiro momento, senão você não vai nem entender. Mas quer dizer que há uma certa atitude, vamos dizer, de concordância, de abertura, sempre. Não há mal nenhum em você tentar ver as coisas como aquele sujeito está vendo, sabendo que aqui não vai ser a última palavra.